Sobre sensores e atuadores no auxílio de um deficiente visual no contexto de uma cidade inteligente. Nossa ideia é mostrar uma pequena case, utilizando os nossos hardwares livres, né? As nossas Raspberries, Arduinos, e utilizando também sensores e atuadores para ajudar um deficiente visual a se locomover. É a nossa ideia. Começo me apresentando, eu sou servidor público, desenvolvedor, membro da equipe de inovação e desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E esse projeto foi independente, juntamente com outra pessoa, que é meu irmão, o Alexandre Calaça Silva, fizemos esse projeto. A gente adentrar o contexto de um deficiente visual, pensamos nesse mundo colorido, né? Onde tem uma placa, né? Não pise na grama. E ele simplesmente, vamos colocar assim, vai ignorar isso, né? Ele não vai ver, ele não vai enxergar, né? Tanto que não é somente um deficiente visual total. A gente tem deficientes visuais com uma grande, vamos colocar assim, uma grande dificuldade de visão, que não é total, é parcial. Ele também não conseguiria enxergar isso. Nesse contexto, o mundo deles, que a gente imagina, é esse mundo florido. Mas nós sabemos que não é assim. Um mundo complicado. A locomoção, fazer compras, atravessar a rua, dirigir, o carro autônomo talvez ajudar muito nisso. Andar de ônibus, como é que ele vai andar de ônibus? Estudar numa universidade. Obstáculos aéreos, como é que ele vai enxergar placas, postes, telefones, como é que ele vai enxergar isso? É um mundo obscuro, um mundo difícil. Ainda mais a dificuldade aumenta quando a gente está falando de um cego que ainda tem a surdez. Como conversar com alguém que é cego e surdo? Como desenvolver um dispositivo ou algo para ajudar esse contexto de um cego e surdo? A gente tem uma grande ajuda que vem desde a Segunda Guerra Mundial, a bengala. A bengala ajuda o deficiente visual a se locomover. Dificilmente um deficiente visual larga a bengala. É muito difícil você tirar a bengala dele. Mesmo que você desenvolva alguma coisa, vamos colocar assim, ele quer aquilo que ele sempre usou. 10 anos, 20 anos usando bengala. Quem será, né, o nosso dispositivo que vai conseguir tirar a bengala dos deficientes visuais? A gente tem um outro método de auxílio também, a bengala mais para o deficiente visual, sem a surdez. Esse método Tadoma, a gente vai ver um vídeo. Esse método Tadoma é uma forma tátil. O cara está conversando com o outro por meio das mãos e sentimentos que ele pega pelo rosto. Então ele vai tocando a pessoa. São deficientes visuais, cego, surdo. Ele não ouve, ele não enxerga. E ele consegue compreender pela fala do outro, observando pela tátil, pela mão. Isso a gente consegue já compreender esse contexto que a gente está falando. Quando a gente fala de sensores e atuadores, a gente está falando de sensores para captar algo que o ser humano não consegue por deficiência. Eu tenho que captar alguma coisa do mundo e eu tenho que avisar esse cara de alguma forma. Se ele é surdo, não tem como ser pela audição, ou seja, é pelo tato. Ele conversa pelo tato. Isso é fantástico. Imagina como aprender isso. Como é que você consegue aprender isso? Isso é quase, vamos colocar assim, uma tecnologia avançada. Como é que o cara aprende isso? É fantástico. O vídeo é muito interessante, porque o cego surdo sorri, ele compreende, ele conversa normalmente usando o método Tadoma. Nós temos que compreender, né, que nós podemos fazê-los felizes. Assim como aquela senhora estava rindo, né, compreendendo o outro por meio das mãos, por meio do contato, nós podemos fazer tecnologias assistivas para fazê-los mais felizes. Como os Simpsons, mais felizes. Podemos fazê-los de fato, utilizando esse contexto de sensores e atuadores. Essa brincadeirazinha que às vezes todo mundo faz, né, nas universidades, elas podem tornar soluções grandiosas na vida de quem tem deficiências. É isso que eu quero demonstrar nessa... A gente vai passar os próximos slides também, mas compreender só isso. Sensores, eu quero captar alguma coisa. Atuadores, eu quero avisar esse cara. Para avisar esse cara, eu preciso
de áudio, se ele tem audição, e eu preciso de conversa tátil, se ele não tem audição. Esse é o nosso contexto, para todos nós compreendermos juntos, e quando até a gente abrir para pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, eu penso nisso, penso dessa forma. Não pise na grama. Ele continua não vendo isso. Por que que a foto, essa segunda foto está diferente da primeira? Vê que agora ele está com uma mão no ouvido. Por que que ele está com a mão no ouvido? Só para demonstrar para nós que uma forma de conversar com ele é nessa audição. É falar com ele pelo ouvido, né? Se ele não tem surdez. Um protótipo. A gente quis brincar então com um protótipo para poder fazer com que um deficiente visual tirasse a bengala. Esse era o nosso desafio. A gente lia vários artigos e demonstrava que havia uma relação, vamos colocar assim, bem sentimental entre o deficiente visual e a bengala. Ele não largaria aquela que é, vamos colocar assim, aquilo que guia ele. Ele não largaria a bengala. Nosso desafio falou assim, nós queremos que use o protótipo sem bengala. Então a gente pegou um deficiente visual total, em Goiânia, numa biblioteca que é especializada para deficientes visuais em Goiânia. Pegamos um deles para usar o dispositivo. Ele está sem bengala, andando pelos corredores, sem bengala. A ideia é que ele não colida com nenhuma parede. Se tem porta na frente dele, também que ele seja avisado antes. Para isso, talvez não vai dar para ver no vídeo. Dá para ver. No pulso dele, a gente quer conversar com ele de forma tátil. Toda vez que tiver um obstáculo, vibrar o punho dele. Toda vez que tiver um obstáculo, vibra o punho dele e solta um sinal de bip. Só um sinal. A gente programou, né, o dispositivo, é uma Raspberry Pi, usando sensor ultrassônico, e a gente comprou também aquele motorzinho VibraCall de celular e acoplamos ele dentro da Raspberry. Essa foi uma dificuldade, porque era difícil especificar o motorzinho na Raspberry, era mais complicado. Ali ele continua andando sem bengala, continua sendo avisado dos obstáculos. No final ele deixou cair aquele dispositivo, quebrou ele. Foi um teste que aconteceu, né? Isso acontece. Ele foi avisado à porta. Quando a gente voltou e terminou o teste do dispositivo, era uma, vamos colocar assim, uma alegria para eles. Uma coisa que que a nossa estrutura é justamente esse sentido. Eu capto um obstáculo que está à frente. Especificamente, o dispositivo é feito para obstáculos aéreos. Ele não vai pegar buracos. É um problema. Obstáculos aéreos, especificamente. Esse dispositivo, ele conecta com a nuvem. Então, toda vez que há uma possibilidade de colisão, a gente colocou essa possibilidade de colisão como uma distância de 20 centímetros de um obstáculo. Se o cara está a 20 centímetros de um obstáculo, talvez mais ou menos isso, a gente coloca que ele quase colidiu ou colidiu. Quando isso acontece, a gente colocou esse desenho de nuvem para demonstrar que a gente manda um aviso para a nuvem que tem um parente dele consumindo isso num celular. E ele fala assim, olha, parei, eu acho que o meu pai, que a minha mãe, que o meu filho pode ter colidido. A segunda versão do dispositivo também se tentou colocar um GPS, porque a partir do momento que ele bate, já manda a localização dele. Só nessas brincadeiras que a gente faz de sensores e atuadores. Precisamos captar as coisas e conversar com o deficiente visual. Então essa foi a nossa estrutura. É claro que nós já sabemos que o futuro é um óculos. O futuro é um óculos inteligente.
e nós já estamos trabalhando nisso. Creio eu que nós teremos uma case com óculos, creio eu, né? Talvez até dezembro desse ano, uma case com óculos. Já utilizando visão computacional, já utilizando outras tecnologias. Mas o dispositivo, compreendamos que ele tem a sua função, mas ele tem os seus problemas. Um dos problemas que a gente viu, para quem for tentar fazer, o código dele é aberto. Se eu entrar no GitHub, Luiz Calaca, vou colocar no final. Está aberto, quem quiser fazer pode pegar lá, montar ele tranquilo. Mas nós sabemos que o futuro é um óculos. É um óculos. Nesse contexto, né, até para discutir de forma geral, como é que nós podemos pensar numa cidade inteligente para deficientes visuais? Como é que nós possamos usar esses sensores e esses atuadores? Como avisá-los de algumas coisas? Somente para voltar mais uma vez, né? Quais os problemas que um deficiente visual tem? Ele não consegue fazer a melhor compra. Ele não sabe que marca que tem nos seus produtos. Ele não consegue pegar pelo número do ônibus, até hoje. Então, mesmo que nós tenhamos 300 aplicativos, tem uma solução lá não sei na onde, tem uma solução não sei na onde, mas essa solução não chegou aqui. Por isso também é para nós uma lacuna a ser preenchida. Queremos, no contexto da cidade inteligente, fazer a seguinte coisa. Primeiramente, eu vou colocar especificamente Goiânia, tá? Eu sou de Goiânia, vou colocar especificamente Goiânia. A gente tem que ver o que a infraestrutura da cidade tem para oferecer, para que nós possamos fazer alguma coisa. Para isso, o nosso trabalho foi no plano diretor da cidade. Quero saber de infraestrutura, eu quero saber para onde que a cidade vai crescer, eu quero saber o que a cidade vai promover, para que nós possamos fazer dispositivos, alguma coisa funcional para deficientes visuais. Quando nós pensamos nisso, nós temos que conhecer a cidade por dados. Eu quero saber como é que é a cidade. Então, no contexto de cidade inteligente, como é que eu vou tornar a cidade inteligente? Eu tenho que conhecer a cidade. Veja bem que o nosso contexto não é a cidade inteligente ainda no contexto geral. No contexto específico, eu quero uma cidade inteligente para deficientes visuais. Eu quero resolver problemas específicos. Eu quero ajudá-la a tomar um ônibus, eu quero ajudá-la a se locomover com esse dispositivo, eu quero ajudá-la a se comunicar com outras pessoas, eu quero ajudá-lo a ser comum, uma pessoa comum. É isso que nós queremos. A cidade, então, de Goiânia tem crescido de forma assustadora. O próximo censo provavelmente vai ter 2 milhões de pessoas, é o que todos acreditam. A população residente, ela está especificamente urbana. Então, quem acha que Goiânia ainda é roça, né, você que achava que Goiânia é uma roça, isso é uma mentira. Também, até no nosso contexto aqui, né, toda vez que junta 2 pessoas em Goiânia, normalmente é dupla sertaneja. Mas dessa vez juntou 2 pessoas e fez tecnologia. A gente quis mudar um pouco, porque só pegar violão não dava certo, né? Vamos pegar dispositivo para fazer. Nessa brincadeira a mais, se a população está na cidade, então eu tenho que olhar para a infraestrutura da cidade. Se a população estivesse no campo, como é que a gente ia resolver isso no campo? Outra história. Então é importante conhecer a cidade por meio de dados. Eu tenho que conhecer a cidade. A frota de Goiânia tem carro demais. É muito carro. Como é que eu vou avisar os motoristas que tem um deficiente visual andando? Se tem muito carro, por exemplo, para que a gente vai avisar numa cidade de 3 mil habitantes? Nem passa carro. Só para reforçar isso mais uma vez, nós precisamos conhecer dados, tomar decisões na cidade inteligente a partir de dados. A nossa decisão é, precisamos trabalhar com o meio urbano, com a infraestrutura da cidade, com a frota de carros, precisamos observar tudo isso. Destino final do lixo, né? Esse é só um dado geral. Goiânia já está coletando lixo, 80% dele vai certinho para aterro sanitário. A idade, a maioria são jovens. Em Goiânia, está aí nessa faixa de 15, 50 anos. A maioria são jovens. Ou seja, nós temos que pensar em dispositivos de uma certa forma que caiba para eles. Aqui eu vou dar um conceito muito importante de computação pervasiva. Quando você for fazer um dispositivo, o máximo que ele não puder, vou colocar assim entre aspas, o máximo que ele não puder aparecer
é melhor. Isso é o conceito de computação pervasiva. Eu quero que um cara tenha a roupa do Robocop, só que seja invisível. Eu quero um cara que tenha toda a tecnologia, todos os recursos computacionais, mas eu não quero que o cara ande com um computador no braço. Isso é computação pervasiva. Eu quero uma coisa, vamos colocar assim, escondida. Uma coisa que cada um use, que não seja trabalhoso. Pensarmos em jovens, em mulheres principalmente, por exemplo, as mulheres cegas dessa biblioteca, elas não gostaram do dispositivo. Por que as mulheres não gostaram? Porque o dispositivo é feio. Ia ficar muito feio usar. Ela falou que não ia dar com nenhuma roupa aquela tonalidade do dispositivo. Imagina, isso é mercado. Se você não fizer o que vão usar, uma coisa que ela gosta, ela não vai comprar. Nós temos que conhecer. Goiânia, população, último censo 1,3. A nossa área é enorme. Nosso bioma cerrado. Daqui, vamos partir para esse outro momento. Nós queremos definir esse problema, fazer uma pesquisa. A partir de dados, nós queremos tomar decisões, queremos criar alguma estratégia para demonstrar como ser uma cidade inteligente para deficientes visuais. O problema nosso que nós queremos locomoção e queremos meios inteligentes para que o deficiente visual se locomova. A primeira delas a gente demonstrou, o protótipo. Ele vai se locomover na rua. Tranquilo. Essa é a nossa primeira solução para um deficiente visual com sensores e atuadores numa cidade inteligente. O que mais que nós queremos? Mais um dado, né? Consegue imaginar isso? 180 mil pessoas sem problemas com deficiência visual. Alguém tinha noção desses dados ou não? Imaginava que era isso tudo? Pensava que era 20, né, no estado inteiro. 200 mil pessoas. Do IBGE, último censo. 200 mil pessoas. Imagina o mercado disso. Eu faço um dispositivo para 200 mil pessoas em um estado. A gente consegue resolver um problema de 200 mil pessoas. Então, uma case, nesse contexto, vai ser sempre uma case de sucesso. Porque você resolve o problema de 200 mil pessoas. É a nossa tentativa final ainda para esse ano. Dando dados gerais, os israelenses perceberam, né, que havia problema de irrigação no Ceará, tornando a cidade inteligente. Vamos ajudar nessa irrigação. Quem ouviu essa chamada do fim dos smartphones e dos tablets? Alguém viu essa notícia? Viram? Alguns não acreditaram, né? Falaram assim, não, isso é impossível, né? Vamos para os dados. Smartwatch cresceu assustadorosamente em 2017. Os smartwatches, né? Que agora a galera tem usado. Se essa galera já viu, né? Alguém consegue enxergar, né? Um Android Wear, né? Rodando no seu relógio. Consegue falar, consegue passar o WhatsApp, consegue pegar a localização, GPS, pega o Wi-Fi. É um celular. Ou seja, a gente está ficando mais pervasivo. Nós estamos pegando os recursos computacionais, estamos diminuindo ele cada vez mais. Por isso que o máximo, é claro, vou colocar o máximo, é claro que pode ser muito mais, é tornar o óculos pervasivo, o óculos inteligente. É a case fantástica, é a case que nós acreditamos vai ser muito sucesso, de fato. Uma outra ajuda dentro da cidade, o cão-guia. Alguém já viu um cão-guia? Alguém já usou o cão-guia? Ninguém? As tentativas que tiveram nesse contexto de IoT, de sensores e atuadores, foi fazer um robô, um cão-guia robô. Essa pode ser uma case de sucesso? Pode, mas, mais uma coisa, não é nada pervasivo. Você andar com um carrinho na sua frente não é nada pervasivo, não é legal. Deficiente visual não quer ser identificado como tal, ele quer ser uma pessoa comum. Ninguém quer olhar na rua e falar assim, aquele ali é cego. Não, ele é uma pessoa comum. Andar com um robô na sua frente guiando ele não é pervasivo. Na nossa estratégia, isso não é uma case de sucesso.
pode vender, talvez, com pessoas que não conheçam outras soluções, mas não é um case de sucesso. A outra coisa do cão-guia é que quem tem, os artigos demonstram que os deficientes visuais que têm um cão-guia também não querem trocar para outra coisa. Por quê? Porque a experiência de ter um cachorro, a experiência das pessoas que falam, o seu cão é um cão-guia, deixa eu ver ele. Então isso atrai pessoas para conversar com o deficiente visual. Então diz que isso é insubstituível, porque isso é relação social, isso são pessoas, e isso é insubstituível. Uma solução fantástica, legal, fácil de ser implementada, também vai ser uma nossa tentativa na cidade de Goiânia, vou mostrar em qual contexto, o iBeacon. Tá vendo esse negocinho branco ali no ônibus? Imagina o ônibus chegando, o deficiente visual está com seu smartphone ou com seu smartwatch, está com seu foninho Bluetooth, se não for surdo. O caso do surdo cego nós já até paramos de tratar, porque ele é um caso difícil. Nós não vamos prosseguir nele. O cara está no ponto de ônibus, chega o ônibus e quando chega o ônibus já fala no ouvido dele. Esse aí é o ônibus 07, está indo do Universitário até o setor Maranata 3 com a divisa com Cansambal 4. Pronto, ele sabe que o ônibus dele chegou. Tranquilo, não precisou de outra pessoa, não precisou ninguém saber que ele é cego, ele foi no ônibus, tranquilo. O iBeacon, então, é uma solução interessante para o contexto de uma cidade inteligente para os deficientes visuais. Não é uma solução cara, e é uma solução hoje muito aberta, a gente consegue achar muito código. Agora, muitas empresas, já vários fornecedores, então conseguimos fazer, vamos colocar assim, uma coisa não tão cara para implantar numa cidade inteligente. O iBeacon é uma boa solução. Aqui é o contexto específico que a nossa estratégia pretende. Eu não sei se alguém aqui é de Goiânia. Ninguém aqui é de Goiânia não, né? Alguém é de Goiânia? A gente está tentando fazer um grupo de estudos, né? Na verdade, ele já está em curso. A nossa tentativa, se nós conseguirmos fazer com que no centro, especificamente na Praça Cívica, só para compreender, quem não é de Goiânia aqui, a Praça Cívica, a cidade inteira chega nela. Goiânia foi projetada para ser uma praça ali, só uma praça com 50 mil habitantes. E hoje ela tem quase 2 milhões. Então, Goiânia inteira, para chegar em algum lugar, a maioria das pessoas passam pela Praça Cívica. Vão chegar aí talvez mais de 10 ruas, encontrando num lugar só. Qual que é a nossa ideia? Se todo mundo passa pela Praça Cívica, se todo mundo sai e chega, vamos colocar assim, nós não temos ainda dados, mas nós acreditamos que mais de 50% da população passa todos os dias pela Praça Cívica, porque é caminho de todo mundo, para ir para casa e para trabalho. Se nós implantarmos, por exemplo, o iBeacon na Praça Cívica, o deficiente visual vai conseguir pelo menos sair da sua casa, ir para o centro e consegue sair do centro e voltar para casa. Essa já é uma case legal, já é uma case muito boa para a gente poder, de uma certa forma, também dar amplitude para o projeto, até para ganhar investimentos também. É importante a gente também, de uma certa forma, uma dica para todos nós, né? Precisamos de case de sucesso. É uma case do protótipo que abriu portas para muita coisa. É uma case de um protótipo que um deficiente visual usa, é uma case numa cidade, uma case de segurança só na sua rua. Essa case é o que pode ser o nosso sucesso. Precisamos de uma case resolvendo algum problema, vamos colocar assim, com uma amplitude legal, com uma boa amplitude. Daqui a gente vai, já finalizando, eu deixei a foto dos meus pais aqui, para terminar a palestra, porque família é tudo. Eu deixei uma historinha para contar, né, para nós finalizarmos. Quando eu fui prestar vestibular, né, para Ciência da Computação na Universidade Federal de Goiás, eu não tinha condições de passar, de fato, né? Meu pai tinha uma dificuldade financeira muito boa. Nós morávamos naquela casa, muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Meu pai foi até uma boa escola de Goiânia e falou para ele assim, ó, se você matricular o meu filho vai passar no vestibular no final do ano. Ele vai estar na lista de aprovados. Meu pai chegou em casa e falou assim, conseguiu uma vaga na melhor escola de Goiânia para você. Eu falei assim, pai, mas você não tem dinheiro para fazer isso. Ele falou assim, tenho sim, porque eu te amo.
Ele foi lá e combinou com um cara. As escolas de Goiânia, a média dela é mais ou menos R$ 1.500, mais ou menos isso, escolas boas. O meu pai combinou com ele que ele tinha R$ 120 para pagar por mês. Então eu pagava escondido, todo mês eu pagava escondido. Chegou no final do ano, rádio universitária em Goiânia, Luiz Fernando Calaça Silva, aprovado no vestibular da Universidade Federal de Goiás. Depois eu participei de um projeto de uma multinacional para de pesquisa de localização. Depois eu passei em outras empresas em primeiro lugar, em concursos públicos, primeiro, segundo, terceiro lugar, e foi por causa do meu pai e foi por causa da minha mãe. Eu deixei a foto deles para terminar essa palestra, agradecendo aos meus pais por hoje eu estar aqui. Deixe os meus contatos. Se eu não segurar, eu choro, né, cara? Meus pais é meus pais. Vou deixar meus contatos aí para quem interessar, pode ser de outra cidade, pode ser de Goiânia, vamos conversar com o pessoal de Goiânia. Eu acho que está aberto, tá aberto para perguntas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, uma sugestão, aproveita o momento aí. Tá o pessoal com o microfone aí atrás. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Pergunta aqui atrás. Você já pensou em fazer esse retorno aí por uma espécie de algum dispositivo matricial ou alguma coisa assim? Não. Quando você fala dispositivo matricial, o que você especifica com dispositivo matricial? Uma matriz de agulhas, por exemplo? Não. Por quê? A gente já pegaria o dispositivo hoje, a gente fez essa luvinha do punho, que é com motor vibratório, a gente já sabe que a gente não precisa dela, porque a gente tem um smartwatch. Então a gente já consegue tirar fios. Não precisa de fio ligando para o motor para colocar no punho. A gente já tem um smartwatch. Então se a gente tiver dispositivos que conectam, né, até falando de conectividade, via Bluetooth, tranquilo. É uma comunicação segura. Vou colocar segura porque a gente não precisa de uma criptografia mais forte para esses dados. A gente só quer acionar um atuador. Mas nessa matriz de agulhas a gente não pensou. De fato, não. Com certeza, é uma possibilidade. A pergunta aqui. Aqui atrás também. Bom dia, meu nome é Joab, trabalho também com informática, sou de Manaus, Amazonas, sou deficiente visual, já tive perda total durante 2 anos, depois de uma cirurgia eu recuperei um lado da vista e eu fiquei impressionado com essa iniciativa e com certeza eu vou querer entrar em contato para em Manaus a gente poder estudar esse tipo de solução, mas a dúvida que eu tenho é a seguinte, os obstáculos terrestres, há alguma solução além da bengala que já está sendo pensada com sensores, usando a internet das coisas? Porque eu vi que o sensor vibratório 20 centímetros para obstáculos aéreos, mas a preocupação mais para nós é mesmo o solo. E às vezes você não pode ter um cão-guia pelo custo alto, né? Então eu queria saber se tem já um estudo para substituição possível, para poder localizar buracos, por exemplo. Até para colocar, eu não sei se cada um aqui tem isso na vida, né? Mas, por exemplo, é como se eu falasse assim, esse é o projeto da minha vida. Até não interessa quanto tempo eu vou demorar para fazer, esse óculos inteligente vai sair. Eu passo acordado, eu passo a noite acordado, eu passo pesquisando. Qual que é a nossa pesquisa atual? Está voltada para a visão computacional. Então uma câmera consegue pegar buracos facilmente. Isso vai ser solucionado, porque a gente viu que isso é um problema mesmo. Obstáculos, tranquilo, a gente conseguiu pegar, a gente consegue avisar antes. Você viu que ele andou sem bengala. Foi muito legal isso, foi uma case muito legal, um protótipo legal. Mas a gente vai solucionar os buracos. Com a câmera a gente soluciona os buracos. Alguém mais pergunta? Pergunta aqui. Ainda tem tempo para pergunta? Mais uma, só mais uma pergunta. Sou completamente leiga, viu, Luiz, nessa área. Mas assim, sou completamente leiga nessa área, mas assim, também tenho problema visual e fico preocupada se tem alguma perspectiva de um aplicativo que faça uma tradução, transforme o
conteúdo de livros em áudio, de todos os conteúdos, não são audiobooks. Como se fosse um aplicativo que a gente colocasse e já conseguisse transformar, entendeu? Em relação a esses aplicativos, eles já, por exemplo, para soluções desktop já tem demais. Então, por exemplo, computador desktop, eles usam tranquilo. Para smartphone, tem o leitor de tela também. Na solução dos livros, já entra na solução também de visão computacional, o OCR. Você vai lá tirar a fotinha, né, da página do livro e ele lê aquela página. Na biblioteca específica em Goiânia, eles já têm bastantes livros já em audiobooks. Então, o deficiente já chega lá e ele já pega, eu quero tal livro. Quando não tem o audiobook, aí a solução deles é contratar as pessoas amigas. Então, eles chamam uma pessoa amiga para ler o livro para um deficiente visual. Isso é muito bonito, né? É fantástico, uma pessoa dispensar o seu tempo para ler o livro, para dar conhecimento para um deficiente visual. Então, esse contexto, tem o leitor de tela para desktop, funciona bem, o leitor de celular e eu creio que assim, eu não testei, mas tem aplicativos já de OCR para isso. Mas a solução do óculos já vai englobar isso também. Já vai englobar tudo isso. Tudo que eu puder identificar de objetos, pessoas, lugares, vai ser contemplado na visão computacional, nesse contexto de hoje de machine learning, de deep learning. Esse contexto vai ser o futuro. É fato, isso é fato. Fechamos. Agradecer, meus contatos estão aí, quem quiser entrar em contato. Obrigado, né? Quem quiser depois conversar, eu estou aqui na campus ainda. Muito obrigado mesmo. Valeu.